Oi, pessoal, voltei. Tentei dar continuidade no outro vídeo, mas deu um probleminha aqui técnico. Mas vamos lá. É a continuidade da aula de disposições preliminares. Agora nós vamos entrar no anexo 1 do CTB, né? Onde a gente vai tratar de conceitos importantes, conceitos técnicos, conceitos que para vocês podem parecer óbvios, mas que, por incrível que pareça, um agente de trânsito na rua confeccionando um boletim de acidente de trânsito, que é um boletim técnico, é um documento público e que será usado muito nas decisões judiciais em relação aos acidentes de trânsito, aos crimes de trânsito, né? Então, é importante que esse boletim seja feito de forma criteriosa, técnica, profissional. Então, esse anexo 1 traz alguns conceitos para que o agente de trânsito siga essa conceituação. Não são muitos, aqui é o básico, talvez não, a maioria vai saber muita coisa. Temos outros termos técnicos que vou apresentar a vocês na aula de acidente de trânsito e que há em resoluções, mas agora não cabe eu falar da questão de boletim em si, porque aí vai confundir um pouco. Os conceitos que eu vou usar hoje são conceitos que vocês vão usar durante nosso estudo do CTB, para que facilite o entendimento, tá ok? Então vamos lá. Anexo 1 do CTB, como eu disse, alguns conceitos bem básicos, coloquei para leitura, não vou aqui estar falando de tudo. Coloquei para leitura porque eu posso perguntar na prova, não é? Por exemplo, automóvel, veículo automotor destinado ao transporte de passageiros com capacidade para até 8 pessoas, exclusive o condutor, ou seja, 8 pessoas mais o condutor. Então, isso é considerado automóvel. Essas especificações, exclusive, né, somente. Então, preste atenção nesses detalhezinhos que isso interfere muito na conceituação. Vamos lá. Desta primeira página, o que eu acho importante tratar com vocês e que eu já dei uma pincelada nisso, na parte de quando a gente estava falando de estacionamento, eu falei das calçadas rebaixadas, não é? Para que essas calçadas rebaixadas, quando o proprietário do estabelecimento rebaixa uma calçada, ele e faz ali um estacionamento, esse estacionamento só é permitido quando esse rebaixamento faz com que o veículo tenha como entrar um pouco mais na frente do estabelecimento. Eu não posso rebaixar a calçada simplesmente para o veículo subir e eu obstacular ali a passagem de qualquer pedestre, porque calçada é um direito do pedestre, não é? Então eu tenho que rebaixar e retrair um pouco a minha fachada para que eu faça dali um estacionamento, mas calçada não é estacionamento, tá bom? Ela deve ter esse cuidado para sempre manter o espaço para que haja a mobilidade do condutor, desculpa, a mobilidade do pedestre, para que ele não precise ir para uma pista, para que ele não precise ir para a via de trânsito normal de veículos e correr algum risco. E os outros conceitos bem básicos, né? Canteiro central, obstáculo físico construído como separador de pistas de rolamento. Canteiro central em algumas cidades. Aqui temos ali na Beira Rio, foi feito no canteiro central, ciclovias, né? E às vezes é utilizado como ciclovia. Dependendo da área, o governo ou órgão com circunscrição na área, ela pode desenvolver ciclovias e facilitar a mobilidade urbana. Vamos lá falar agora de ciclovias, como eu falei anteriormente. É algo que está muito em alta, né? A questão das bicicletas, da locomoção por meios que não interfiram tanto
natureza, que causa um bem-estar físico nas pessoas, dão um meio de transporte mais saudável, mais dinâmico. E hoje nós sabemos que o que mais tem é a questão dos ciclos. Ciclo é um veículo de pelo menos 2 rodas à propulsão humana. Então, o que é que o governo, os órgãos se preocuparam em fazer a partir daí? Já havia uma limitação muito grande, há ainda uma limitação muito grande de transporte. O que é que aconteceu? Aumentou muito a frota e o desenvolvimento estrutural ficou aquém. E aí ocasionou o quê? Muito trânsito, muito congestionamento, e isso fez com que os órgãos públicos refletissem de forma que tanto estimulasse outro tipo de transporte, quanto facilitasse, quando eles estimulam um tipo de transporte, eles vão desafogar uma outra situação, né? Então, como já estava muito em voga, muita gente aderindo à questão de bicicletas, é, o, o, o órgão municipal, né, e o governo também, juntos, eles estão tentando desenvolver ciclovias e ciclofaixas de forma que respeitem também o direito da bicicleta, que está no Código de Trânsito brasileiro. Ele é um tipo de veículo, né? Como vimos, trânsito não é só o veículo automotor, sim, pedestres, ciclistas, todos que estão ali participando do trânsito, eles são agentes ali que precisam de atenção. E as bicicletas têm seu direito, sim, a transitar, inclusive onde não tem ciclovias ou ciclofaixas, ele tem o direito a transitar na faixa mais à direita, e o motorista tem que respeitar. Muitos não sabem, né? A gente escuta muita buzina, então quem é ciclista sabe disso, mas o direito da bicicleta é claro no Código de Trânsito brasileiro. E há a questão de uma cultura aí que realmente ainda deve ser bem debatida, bem esclarecida, bem divulgada, para que haja ainda essa convivência harmônica entre os veículos de propulsão humana e os veículos automotores. Mas a gente vê já um certo avanço. Então, o que é que existe de legal no CTB sobre ciclovias e ciclofaixas? No anexo 1, ele traz esses dois conceitos, de ciclovia e ciclofaixa. A ciclovia, ela é pista própria destinada à circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum. A ciclovia é uma faixa feita para ciclistas ali e que ela é delimitada por barreiras físicas. Um exemplo ali na orla do Cabo Branco, ela é delimitada realmente. Há um desnível entre a ciclovia e a pista de rolamento de veículos. Então, a gente vê uma diferenciação. Há barreiras que delimitam, há desníveis que delimitam a ciclovia de uma pista de trânsito normal. Tá? E a ciclofaixa não. A ciclofaixa, ela é a própria via, que ela é usada, se utiliza de uma faixa da via para fazer daquela faixa via exclusiva para ciclistas, tá ok? E aí a gente tem, ali nesse caso das ciclofaixas, também é exclusiva, só pode circular ciclistas. O que é que acontece aqui? A gente vai ver aqui exemplos, ó, deixa eu botar logo aqui. Prestem atenção aqui na ciclovia, que é essa faixa aqui, que ela é realmente delimitada aqui, colocando, são gelos baianos, né, como chamam, delimitada fisicamente. Tem outras formas, né, como eu disse, um meio-fio pode ser uma forma de delimitação física, um desnível, uma construção física aqui também de concreto. Cadê a seta aqui? De concreto delimita e deixa essa pista para ciclistas. Na ciclofaixa, ó, não há barreira física, há a pintura do chão e o símbolo das bicicletas. Essa sinalização, ela nos mostra que a pista é exclusiva de ciclista. Muitos devem estar aí pensando, meu Deus,
Como pode? Eu vejo ali no altiplano uma faixa desta forma aqui, não é? Só que lá tem uma placa, né, uma sinalização vertical que diz preferencialmente bicicletas, não é isso? Ele não fala exclusivo a bicicletas, preferencialmente a bicicletas. Quando se diz preferencialmente, ele não está deixando aquela faixa só para ciclistas, mas sim, quando houver ciclistas, só eles têm o direito de transitar lá. Mas outros veículos podem transitar caso não haja ciclista. Não é isso que a gente entende? E vocês não estão errados. O que é que aconteceu aqui em João Pessoa? O órgão municipal de João Pessoa, a CEMOB, ela entendeu o quê? Que para que, que seja promovida a questão de melhorar o fluxo, as vias, a mobilidade urbana, ver assim, esse público agora que está em voga e em alta e está crescendo de bikes, né, de bicicletas, condutores de bicicletas, tentar atender esse público, seria muito difícil colocar em João Pessoa só faixas exclusivas, porque a gente sabe que nossas vias não comportam, são vias pequenas, não é uma cidade grande. Imagina se todas as vias a gente fizesse uma faixa exclusiva para ciclos e a outra para os demais veículos automotores. Nos horários de picos isso ia se tornar muito complexo, né? A gente já tem a gente tem a experiência aí das faixas de ônibus, que nos horários de pico deixa bem complicada ali a área, né, de passagem dos veículos. Imagina se a gente também tivesse de bicicletas, né? Dos ônibus, nós aqui, porque isso é uma decisão do órgão municipal. O órgão municipal ainda abre exceção para os veículos de emergência e táxis, veículos que fazem o transporte coletivo, passarem ali não serão autuados. Mas se fosse exclusiva de ciclista e uma de ônibus, não daria certo. Então, eles entenderam que, voltando, era importante que essa ciclofaixa virasse uma ciclofaixa compartilhada, que é a parte da pista de rolamento destinada à circulação preferencial de ciclos, não exclusiva mais. Ai, como é que eu vou saber? Gente, se não houver sinalização vertical informando que aquela faixa é preferencialmente ciclista, ou seja, eu no meu carro posso passar por ali caso não haja fluxo de bicicletas, se houver essa placa, tudo bem, ali eu posso transitar com o meu carro. Se não houver placa falando da preferência aos ciclistas e só houver a pintura, a sinalização horizontal, então não. Essa faixa é exclusiva para ciclistas, tá ok? Não pode transitar outro tipo de veículo, entendido? Então, observar as placas de sinalização. Então, se eu citar na prova só ciclofaixa, ela é exclusiva, certo? Se eu falar ciclofaixa compartilhada, aí não, ela é preferencial aos ciclos e ela vai ser delimitada pela sinalização vertical. É a sinalização vertical que vai dizer se aquela faixa é compartilhada. Caso não haja a sinalização vertical, ela será uma ciclofaixa. Tá ok? Lembrando que no anexo 1, a gente vai encontrar só o conceito de ciclovia. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. A gente vai pegar só o conceito de ciclovia e ciclofaixa. Tá ok? Ciclorrota. A ciclorrota, ela não está também no anexo 1, mas foi o quê? Uma adaptação com o passar do tempo da necessidade de implantar outras alternativas para que houvesse essa integração e respeito mútuo entre tanto os veículos de propulsão humana quanto os veículos automotores. A ciclorrota, ela está prevista, não está prevista no anexo 1 do CTB, mas ela está prevista numa resolução do CONTRAN, que, como eu disse anteriormente, as resoluções elas vêm complementar o Código de Trânsito Brasileiro, né? Então, quando
ele sentiu essa necessidade, né, de implantar outras vias alternativas para o trânsito dos veículos de forma harmônica, pensaram na ciclorrota, que é uma rota, né, ou podemos chamar de trecho, sinalizados ou não, que representa a rota recomendada aos ciclistas. Na ciclorrota, bicicletas, carros, ônibus e motos trafegam juntos. Ou seja, a ciclorrota ela vai estar lá delimitada, aqui o exemplo. Ela vai ser a mesma pista, certo? E ela vai estar com esse símbolo da bicicleta. Na verdade, é necessária essa sinalização, certo? Se não houver sinalização, deve haver algum agente de trânsito para limitar o horário dessa ciclorrota, fazer com que a via que não está sinalizada se torne uma via, naquele momento, de ciclorrota. Então, quem é aquele sinalizado ou não. Mas, geralmente, é sinalizada. Essa sinalização foi prevista nessa resolução do CONTRAN, que é uma bicicleta colocada no asfalto, pintada no asfalto, sem mudança de cor, né, da pista, como acontece na ciclofaixa. E aqui ela indica que qualquer veículo pode transitar por esta localidade, mas que a preferência é da bicicleta, tá ok? Se o veículo encontrar uma bicicleta, não necessariamente eles devem sair, mas se eles quiserem andar numa velocidade igual a da bicicleta atrás da bicicleta, ele pode andar. Ele só não pode interferir ou tentar causar algum prejuízo à bicicleta ou assustar ou buzinar, não. A preferência é sempre do mais vulnerável, certo, gente? Sempre. O vulnerável no trânsito, ele tem que ter prioridade. Tá ok? Espero que tenha ficado claro. Então, no anexo 1, a gente vai encontrar o conceito de ciclovia e ciclofaixa. Aqui, especificamente em João Pessoa, nós fizemos da ciclofaixa uma ciclofaixa compartilhada, né? Existem as ciclofaixas exclusivas, né, que só passam a bicicleta, mas é bem difícil. Agora não está me vindo à memória uma, mas eu já vi várias ciclofaixas compartilhadas. E aí, para se tornar uma ciclofaixa compartilhada, aí você tem que ter a sinalização vertical, tá ok? E a ciclorrota aqui nós não temos. A ciclorrota ela é colocada muito em São Paulo, no Sudeste. Existe a ciclorrota, existe já a previsão na resolução e ela é legal, né? O que seria mais fácil aqui em João Pessoa para ficar regulamentada, essa ciclofaixa compartilhada não existir e existir a ciclorrota, né? Mas o órgão de trânsito municipal achou mais fácil trabalhar dessa forma, tá ok? Mas entendam isso, ciclofaixa, ciclovia e ciclorrota são previstos no CTB, essas duas, no anexo 1 e a ciclorrota na resolução 550 de 2015. E a ciclofaixa compartilhada é própria aqui de João Pessoa, não pesquisei se existe em outras cidades, mas a CEMOB daqui se utiliza da ciclofaixa compartilhada. Qualquer dúvida, estou aí com vocês, viu? Vai voltando lá no grupo e a gente vai tirando. Catadióptrico, nome bem esquisito, para que se dá aqueles tachõezinhos colocados na pista e também tem nos veículos, na traseira do veículo. Para quê? Ele é um dispositivo de reflexão e refração da luz. Ele vai ser um guia, né, para facilitar o trânsito numa via, né, a visualização, para que você não saia da sua pista, avance em outra pista sem delimitação, né? Então, ele serve para nos guiar e nos limitar ali a nossa pista, né? Principalmente, sempre mais, ele funciona mais para a questão da noite, né? Questão noturna. Ciclomotor. Ciclomotor, eu coloquei um tema desse, né? Eu coloquei um dos temas do trabalho para falar sobre as alterações que houve
em relação ao ciclomotor, né? A regularização, a legalidade do ciclomotor. Mas aqui eu vou fazer uma breve explanação até para uma questão de orientação para vocês e vocês saberem mais ou menos o que é que eu quero do trabalho e é importante que vocês, quem não for fazer esse tema, tenha uma noção do que houve com os ciclomotores. O ciclomotor também está previsto no anexo 1, veículo de 2 ou 3 rodas, provido de um motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a 50 centímetros cúbicos e cuja velocidade máxima da fabricação não exceda a 50 km por hora. Ou seja, é um veículo que não tem muita velocidade, é um veículo pequeno e devido a essa questão dele ser um veículo que não se põe muita velocidade, ela não pode circular nas vias de trânsito rápido. No caso, nas BRs, elas são proibidas e a gente vê demais, não é, pessoal? Mas se a PRF, que é uma competência da PRF, flagrar, fiscalizar isso, ele vai ser autuado e sua moto terá as sanções legais administrativas. Então, artigo 57 do CTB deixa bem claro isso, que eles não podem circular em vias de trânsito rápido, BRs. Eles só podem circular na BR, eles não podem circular na BR, eles só podem circular na BR se for pelo acostamento. Pelo acostamento é permitido, tá ok? Mas eles não podem estar na pista de trânsito rápido, tá bom? Mesma coisa no artigo 24 também, mesma coisa não, desculpe aí a ligação. Mas no artigo 24 do CTB, ele vai falar sobre as competências do órgão municipais, né? Então, devido a essa situação das cinquentinhas terem baixa cilindrada, o que é que ocorre? As lojas começaram a vender esse automóvel, esse ciclo, melhor dizendo, de forma fácil, porque ela não precisava, naquele momento, de nenhum procedimento administrativo, não precisava emplacar. Por que não precisava emplacar? Não é que não tinha previsão legal, havia previsão legal de que o órgão municipal era o órgão responsável pelo licenciamento de ciclomotores com cilindradas até 50 centímetros cúbicos. Só que não era feito, né? Ou se um órgão fizesse em algum estado, em algum município de outro estado, aqui na Paraíba nenhum município fazia esse tipo de procedimento. E aí se tornou uma questão bem complicada. As vendas estouraram desse veículo, porque era baixo, não precisava de documentação, e muita gente de baixa renda comprou para facilitar sua locomoção. Mas, junto com esse pessoal que realmente comprou para trabalhar, porque era um veículo mais fácil para eles comprarem, muita gente não queria comprar uma moto normal, porque não tinha condições de tirar uma carteira de habilitação por ser analfabeto, então não conseguiam. Então, a facilidade era muito grande, não precisava de documento, habilitação, ciclomotor, baixo preço, vamos comprar. Então, estourou. E aí, junto com isso, também estourou a criminalidade, né? Muitos roubos dessas motocicletas, porque não tinha não tinha registro, ninguém encontrava, era muito difícil encontrar. O CIOP começou a fazer registros de quem tinha, né? Do chassis, do final do chassis, mas era uma verificação muito pequena, porque a gente conseguia registrar esses chassis quando a pessoa denunciava, fazia o registro, a queixa formal e ligava para o CIOP, a gente fazia o registro lá e toda vez que uma guarnição fizesse uma abordagem fazia consulta, mas era bem pequeno. Muitas pessoas não faziam esse registro no CIOP, né? Então começou a gerar um outro problema, né? E uma outra cobrança social ao Estado de ter uma solução, né? Porque as pessoas estavam perdendo seus bens, a gente não tinha como fazer essa fiscalização mais afinco devido a não precisar de documentação, a gente não tinha como cobrar porque não tinha nada previsto
de cobrança de documentação, pessoas altamente irresponsáveis de questão de direção, não conseguiam, eram levadas para a delegacia numa direção perigosa, mas seu veículo não tinha nenhuma sanção, não podia remover, não podia autuar, e eles eram liberados, respondendo um TCC na delegacia em sua moto e continuavam as práticas de crimes, atropelamentos, mortes, muitas mortes no trânsito causadas por 50 motos 50 cilindradas. Então, o que é que aconteceu? Esse artigo 24, que traz as competências municipais, tinha lá que ele a obrigação do município licenciar esses veículos, ciclomotores e outros veículos de propulsão humana. E aí a gente não tinha esse retorno do órgão municipal. Aí o que é que aconteceu? Com as cobranças, o Estado, né, ele tomou para si a responsabilidade devido à omissão do município e, através do CETRAN, ele emitiu uma resolução falando que, a partir daquele momento, o Estado iria licenciar as cinquentinhas também. Eu acredito que muitos de vocês lembram disso, né? E foi a maior repercussão, né? Que é tanto positiva quanto negativa. O Estado abarcou para si essa responsabilidade e agora o Estado iria licenciar as cinquentinhas. Então, toda a fiscalização de trânsito que a gente fazia, pegávamos as cinquentinhas e já fazia a remoção para o pátio do Detran e só saía de lá depois que regularizasse. E isso foi um transtorno, porque muita gente não aceitava e, de uma certa forma, corretamente, porque o que é que aconteceu aí de ilegal? Não sei se alguém já se tocou aí. O Estado estava abarcou para si uma competência que era municipal e estava previsto no Código de Trânsito Brasileiro, que é um código feito através de legislação da União, né? No caso, é um órgão nacional. Então, ele pegou, desconsiderou o artigo 24, tipo, rasgou o CTB ali e disse, não, eu vou fazer. Então, entraram com muitas liminares e, com certeza, essa resolução ela foi suspensa pela Justiça. Aí, de novo, começou-se a fiscalização normal e as cinquentinhas ainda continuaram nessa situação irregular segundo o licenciamento. Nós não podíamos cobrar, mas também o município não fazia a sua parte. E aí, como havia um clamor público, e a justiça entendia isso, só que não podia ser feito dessa forma, né? Havia uma legislação acima, supra, que a gente não podia passar por cima. Então, foi onde houve a solicitação de mudança do CTB, né? E aí foi onde ocorreu o veto, né? Foi retirado do artigo 24 do CTB. Eu não estou entrando em detalhes porque eu quero que vocês pesquisem, né? Como foi que se deu esse processo de o artigo 24 do CTB tirar das suas competências a questão do ciclomotor, como se deu como é que foi impulsionado isso, né? Provocado, como é que se deu isso? Então, foi lá, o artigo 24 tirou essa situação, então o município passou a não ter competências mais sobre as cinquentinhas. Aí sim, como se retirou do código a competência de 50 cilindradas do CTB e no código tem lá que o Estado, através do Detran, eles são os órgãos que têm competência em licenciar e registrar os veículos automotores, eles não falam em questão de cilindradas. Aí passou a ser competência do Estado também licenciar ciclomotores. E aí, a partir daí, legalmente, depois da mudança do CTB, é que o Estado começou esse processo, aí começou outras brigas, a questão de valores e tal, aí foram outras questões e realmente chegou a um consenso que esses ciclomotores teriam um licenciamento mais em conta
porque as pessoas que compram esse tipo de veículo são pessoas que já pensam no custo. E aí pronto, depois dessa mudança, começou-se a licenciar ciclomotores e aí tiveram outras resoluções para que houvesse uma complementação do CTB, que eu quero que vocês procurem isso também, que houve outras resoluções para que houvesse uma fiscalização total da cinquentinha. Em relação ao que eu falo? A autorização para dirigir ciclomotor, que antes o que o Detran não fazia, a gente só emitia a habilitação normal, categoria B, categoria A, né, para moto. E aí mas só que lá no Código de Trânsito está previsto que para baixa cilindrada é a ACC. Então, a habilitação normal A, você pode dirigir motos de qualquer cilindrada. E a ACC só as de baixa cilindrada. Mas era uma opção do contribuinte, do condutor, porque também a ACC é bem mais em conta você ter a aquisição dessa carteira, né? Passa por menos burocracias. E aí houve novamente essa adaptação dos DETRANs em emitir essa ACC, depois que saiu a resolução aprovando e exigindo que esses ciclomotores, quem fosse dirigir, tivesse um documento de habilitação, o ACC, então os DETRANs tiveram que regularizar, porque eu não podia cobrar numa blitz só a habilitação. Não, a resolução está cobrando que você seja habilitado. Aí o condutor mais esclarecido dizendo, eu sei, a resolução está dizendo que eu tenho que ser habilitado, ou categoria B, ou ter a ACC. Eu não tenho a categoria B, mas eu estou atrás de tirar a ACC, só que o Detran aqui da Paraíba, elas não emitem, e aí? E aí a gente não podia cobrar. A gente teve que esperar um prazo para que os Detrans se organizassem, e aí também começou-se a cobrança, e hoje a cobrança é normal de um ciclomotor como uma motocicleta normal, de documento, dos equipamentos obrigatórios, de licenciamento. Então, está tudo no Código de Trânsito Brasileiro, resoluções implementar e complementar no CTB. E hoje o ciclomotor, temos muitos ainda sem licenciamento, mas numa blitz, aí a gente leva ele para o Detran e só sai licenciada e emplacada. Entenderam? Eu acho que eu falo um pouquinho rápido, o som às vezes é um pouco repetitivo, mas é para vocês pegarem. Mas se não entenderam, coloca lá no grupo e aí eu vou tirando as dúvidas de vocês. Se eu sentir que são muitas dúvidas e muito repetitivas, aí eu gravo uma aula só para tirar essas dúvidas. Etilômetro também é um outro conceito do anexo 1, um conceito importantíssimo. Antes de 2012 tínhamos o aparelho. Para você ver, a fiscalização do trânsito era feita e não tinha não tinha um aparelho aferido, um aparelho que teria que ter o selo do Inmetro. Então, mas muita gente, por falta de conhecimento, não ia atrás disso. Hoje está lá, é lei, está incluído lá no anexo 1, o aparelho etilômetro, que é o aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar. Nessa lei, quem tiver o interesse, aí vai ver lá toda a especificação que é obrigatório no etilômetro. Então, a gente tem que usar o aparelho que a lei determina ser legal, não é qualquer aparelho, tá bom? Então, o etilômetro veio aí só a somar, a melhorar a fiscalização e torná-la mais clara, mais transparente para o usuário, né? Artigo 276 do CTB, ela também veio como alteração dessa lei, que foi onde diz que esse etilômetro ele vai ser vamos ler o artigo 276, né? O artigo 276 de 2012, ele diz o quê? Que qualquer concentração de álcool por litro de sangue sujeita o condutor às penalidades previstas no artigo 65, que é a de embriaguez. Então, quando a lei 2012 trouxe
essa modificação no artigo 276, o que é que ele quis dizer? Antes dessa lei de 2012, havia uma concentração mínima aceita no aparelho que não gerava nem sanção administrativa nem penal. Então, ele alterou esse artigo e agora ele diz que qualquer concentração. Então, isso quer dizer o quê? Artigo 276 quer dizer o quê? Tolerância zero, é o que todos falam agora. Agora é tolerância zero, porque antes havia uma limitação para você fazer o teste se desse aquele limite até 0,3, até 0,03, se eu não me engano, nem me lembro, faz tanto tempo. Mas se houvesse esse resquício lá, você era liberado. Agora não. Se der 0,01, você é autuado administrativamente. E é muito pouco, viu? Se a gente tivesse aí com aulas presenciais, a gente ia fazer um teste aí na prática para vocês verem que muito pouco dá embriaguez. E uma multinha bem salgada de quase R$ 3.000 administrativamente, fora que sua carteira vai passar por um processo de suspensão administrativa, né? Vai haver essa penalidade de suspensão administrativa de 12 meses, tá? Não é até 12 meses, não. No caso da embriaguez, você fica 1 ano sem sua habilitação. Então, aí, essa lei 12.760 de 2012 trouxe para nós a tolerância zero. E aí, quando ele trouxe esse aparelho, especificou que era tolerância zero, o CONTRAN, que é o órgão que vai o quê? O órgão que complementa as informações do CTB, né? Como diz, que faz com que haja aplicabilidade de tudo que está no CTB, ele foi e emitiu a resolução 432 de 2013 para tornar aplicável essa resolução. Ok? Então, como infração administrativa a tolerância é zero? Aí houve essa infração trouxe toda a especificação do etilômetro e trouxe uma tabela. Essa tabela, a gente tem que entender que é um aparelho, que esse aparelho pode ter erros. Então, o que é que se pensou na resolução? Vamos fazer uma tabela com um valor realizado e o valor considerado. Esse valor considerado é o que vale para a infração administrativa, porque se retira uma margem de erro, né, para que a pessoa não seja penalizada injustamente. Então, quando eu digo que a tolerância é zero, se lá fizer o teste do bafômetro, popularmente dito, e der um valor 0,02, você vai ser autuado. Não, gente, porque 0,02 no aparelho é a medida realizada. Quando eu tiro a margem de erro, ela fica 0,0. Entendeu? Mas para isso, vocês têm uma tabela, não precisa se preocupar, vocês só seguirem a tabela, tem essa tabela, todas as guarnições têm, e com o tempo vocês decoram. Então, observação, teste do etilômetro, aqui, ó, teste do etilômetro, com medição realizada igual ou superior a 0,05 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expirado. Ou seja, se lá, quando soprar no aparelho der 0,05, aí ele vai ser autuado administrativamente. O administrativamente vai de 0,05 a 0,033. Então, se der 0,04, você não é autuado, porque quando se tira a margem de erro, dá zero. Entenderam? Então, é a medida realizada e a medida considerada. A medida considerada é o que vale para a infração e para o crime. Aqui, o crime, o teste de etilômetro, a medição tem que dar igual ou superior a 0,34 lá no aparelho. Se der 0,33, é só administrativa. 0,34 acima já é crime e administrativa, os dois. Tá ok? Nunca esquecer disso. Vai ser autuado criminalmente, mas não esqueça de fazer o administrativo.
Mais na frente, nós vamos falar sobre crime de trânsito, e aí eu vou entrar na esfera do teste, de quem se recusa, não é? Que há muita dúvida a respeito disso, né? Como é que faz o procedimento aqui de quem se recusou, de quem se recusou não tem nenhum sinal, de quem se recusou, mas tem sinais, de quem soprou, tem para tudo. Sei que pega. Você se bebeu, disser que não vai fazer o teste, não tem sintomas, vai ser autuado também, certo? A gente vai tratar isso na parte de crime de trânsito. Olha a tabelinha, gente, que eu falei, tá vendo? Quando a gente pega aqui, ó, tá vendo no aparelho aqui, ó, tá vendo? 0,05 no aparelho equivale à medida considerada de 0,01. Como a tolerância é zero, a partir de 0,01 você vai ser autuado administrativamente, tá certo? Se der 0,04, claro, já subentende-se que vai dar zero, entendeu? Para dar 0,01 no aparelho tem que dar 0,05. Ó aqui, ó. Essa tabela também anda com o pessoal, os agentes de trânsito. Infração de trânsito no artigo 165 é até aqui, ó. No aparelho, dando 0,33, ela é autuada só administrativamente. No aparelho, dando 0,34 acima, já é infração de trânsito mais crime de trânsito, previsto no artigo 306. Então, entendam. Quando a lei traz e a resolução traz que acima de 0,30 é crime de trânsito, é crime de trânsito. Vocês têm que levar em consideração que só no aparelho, isso é a parte técnica do agente de trânsito, né? Saber que vai ter a medida administrativa, certo? Quando vocês vão fazer o boletim de ocorrência lá, vocês vão colocar que a medida realizada pelo infrator foi de 0,34, certo? Sempre utilizar os termos certos, porque a considerada é 0,30, tá? Se no bafômetro der 0,30 e você esquecer que 0,30 você ainda tem que tirar, ó, 0,30 você ainda teria margem de erro, vai dar 0,26, não é crime, é só infração de trânsito. Então, tenham cuidado com isso. O que vai dar lá no aparelho é a realizada e sempre vai retirar a margem de erro para dar o número certo. Ok? Pronto, de etilômetro é isso. Como eu disse, quando for falar de crime de trânsito, a gente vai falar um pouquinho da parte administrativa de infração de trânsito e no decorrer da disciplina eu sempre vou falar. Porque é um crime bastante recorrente, uma infração de trânsito bastante recorrente, que qualquer guarnição, qualquer batalhão que você for, você vai se deparar com isso. E é importante que vocês saibam qual é o procedimento legal. Pronto. Ilha, deixa eu ver só aqui o tempo, tá, pessoal? Ilha, interseção e leito carroçável. Outra questão autoexplicativa, né? Leiam. Não vou me ater aqui para a gente não demorar, só as partes importantes, mas leiam. Coloquei aqui no PowerPoint porque eu quero que vocês saibam, tá bom? Dê uma lida aí no material. Licenciamento e emplacamento. Aqui eu tenho que parar. As pessoas falam muito na Blitz. É muito comum, eu acredito até vocês falarem, meu emplacamento está atrasado. É inadmissível esse tipo de erro de um agente de trânsito, certo? É licenciamento atrasado. O que é que nós fiscalizamos? Né? Quando a gente vai lá no artigo 230, 5º do CTB, é o licenciamento. Fala-se lá de licenciamento atrasado, o veículo terá e o condutor terá as sanções administrativas. Não emplacamento, tá? Emplacamento é o processo de colocação de placas. Tá? O que é que acontece? Não está emplacado, está sem placa, você vai pegar a nota fiscal do veículo, se tiver naquele prazo de 15 dias, você libera. Se não, Detran, porque ele tem que ser emplacado, mas não vai ter autuação porque ele não tem placa, não tem como autuar o veículo, tá bom, pessoal? Então, é só para que esse veículo seja regularizado, ele é levado ao Detran para ser regularizado. E o licenciamento não, vai ter a fiscalização do
do licenciamento. Aí, antigamente, o que é que acontecia? As pessoas, nós, agentes de trânsito, fiscalizávamos o licenciamento, né? E aí as pessoas mostravam um documento atrasado, e aí a gente dizia, não, seu veículo vai ser removido por licenciamento atrasado. E aí eles falavam, não, mas eu tô aqui, ó, meus licenciamentos estão em dia. O que não está em dia é o IPVA. E como eu não paguei o IPVA, o Detran não emite o documento 2000, vamos lembrar, então pensar em agora, né, 2020, porque eles atrelam o pagamento de IPVA com licenciamento para que você tenha o documento. Não é isso que acontece? Até hoje acontece assim, né? Só que houve devido também a essas situações e até a legalidade, né? O que é que acontece agora? O Detran, eles ainda continuam sem emitir o documento, se você não pagar o IPVA, mas a consulta online, quando nós pesquisamos lá, né, assim, no Nesp, Cidadão, CIOP, qualquer meio de online no Detran mesmo, se você pagar apenas o licenciamento, vai estar lá, licenciamento 2020. Então, ele está em dia com a legislação de trânsito. Questão dele de imposto, eu não tenho que fiscalizar isso, gente. Não tem nada a ver com a gente. Ele que se entenda com a Receita Federal, depois Receita Estadual. Não é uma competência nossa fiscalizar e até abuso de autoridade eu levar o veículo dele porque ele não pagou IPVA. Não é nossa competência, então cuidado. Já fizemos muito isso, é errado, tá ok? Então, hoje, o cara tem que comprovar que o licenciamento dele está em dia. Ah, mas ele está sem o documento 2020. Não é obrigatório andar com o documento? Não mais. Hoje, houve também uma mudança, houve uma resolução, agora eu só não estou me recordando qual a resolução, mas eu trago para vocês depois, que não é obrigatória que o cidadão, né, mostre o documento. Minto, deixa eu refazer. Não foi revogado, tem um lá que andar com os documentos de porte obrigatório, né? Licenciamento, o documento do carro, habilitação, né? Mas houve algumas evoluções, né? Então, devido à evolução, o que é que a resolução trouxe? Se o cidadão não estiver com o documento, mas se tiver como haver uma fiscalização, um meio de consulta do agente de trânsito para verificar aquele licenciamento, aquele meio de consulta é válido e você pode liberar o cidadão. Online, né, internet, CIOP, qualquer aplicativo que você consiga ver se o licenciamento do cidadão está em dia, você tem que liberar, tá bom? Mas se eu fizer lá, porque tem a legislação dizendo que ele não tá, ele tem que estar com o documento de porte obrigatório. Gente, aí você vai entrar numa questão bem complicada, porque você tem que comprovar, se você entrar e ele recorrer, você tem que comprovar que você não teve como consultar, né? Então, quando você faz esse artigo, né, de documento de porte obrigatório, você tem que colocar lá que, né, ele não constava com o documento de porte obrigatório e tem um campo de observação do talonário eletrônico que você pode especificar que ele não apresentou o documento e devido a você estar numa área, você vai botar o endereço. Por exemplo, uma PB. Tem PBs aqui na Paraíba que você não consegue acesso a nada de consulta, nem o rádio pega. Você vai colocar onde você estava que não conseguiu consultar, devido a isto. E devido a você não ter um meio de consulta para saber se ele estava em dia ou não, porque ele pode dizer, eu estou em dia, eu só não estou com um documento novo aqui. Então, você pode fazer pelo artigo, por esse artigo de não estar com os documentos de porte obrigatório. E reter o documento dele e fazer a autuação, tá ok? Então, é só esse discernimento agora, cobramos só o licenciamento. Se ele não tiver com documento, mas você tiver meios de como consultar, consulta, se tiver em dia, libera. E você pode, no caso,
No caso de não ter como fiscalizar esse licenciamento, aí é nesse caso que você faz o artigo de não estar portando os documentos obrigatórios, dificultando a fiscalização, né? E aí no campo de observação você coloca isso. Tá ok? Entendido? Qualquer dúvida, vamos lá. Motocicleta, motoneta, motorcasa, autoexplicativo, como falei, de ciclomotor, coloquei aqui de motocicleta, mas a gente sabe que ele é bem acima de 100 cilindradas, mas aqui, motocicleta e motoneta, ele traz como conceito para diferenciar só a forma de condução, um na posição sentada e o outro na posição montada. Motocasa é um veículo que a carroceria seja fechada e destinada a alojamento, escritório, comércio ou finalidade análoga. Outro PowerPoint que eu quero a leitura de vocês. Passagem e ultrapassagem é bem básico, né? A passagem é quando você passa por um veículo, claro, tipo você está em um local com duas vias de mesma mão e você simplesmente passa pelo veículo. E ultrapassagem não, você está na mesma mão, só que o carro da frente está mais devagar, você vai para outra via, ultrapassa esse veículo e retorna para a via de origem. Bem básico, né? Parece que estou dando aula de ABC em alguns casos, mas vocês acreditam que alguns agentes de trânsito ainda às vezes erram esses conceitos técnicos e colocam lá no relato do acidente uma ultrapassagem, sendo que não foi uma ultrapassagem. Devido a uma ultrapassagem, o cidadão atropelou. Não, foi uma passagem. São termos bestas, mas que essa tecnicidade traz uma confiabilidade no documento que vocês não imaginam. E podem ter certeza que quando o agente de trânsito é chamado, olha, ninguém entende de trânsito, pessoal. Trânsito não é dado nas universidades. Trânsito, você vai encontrar muito nas blitz quando você abordar aquele estudante de direito, cheio de direito, né? Eu sou estudante de direito, mas eu acho engraçado que eles fazem, não, mas eu sou estudante de direito. Eles não sabem nada. Pode ter certeza que vocês, só com minha aula, sabem muito mais que eles. Pode dizer, tudo bem, ser estudante de direito e eu sou agente de trânsito, vamos proceder à parte legal. Não, mas eu não vou soprar porque isso é inconstitucional, porque eu não sou obrigada, o que mais vocês escutam, e eu vou falar sobre isso na aula de crime de trânsito, que é em trânsito 2. Eu não comentei aqui com vocês no início, no vídeo inicial, mas é porque crime a gente vê em trânsito 2, né? Então vai ter muito esse debate aí que não, mas é inconstitucional, você não pode me obrigar a fazer. Não, não quer fazer, há uma lei específica para quem não quer soprar e quem não tem sintomas. Não estou dizendo que você está embriagado, não estou dizendo que você tem sintomas, mas há uma lei no CTB que me dá o direito de fazer sua autuação porque você está se recusando apenas a fazer o teste. E aí ele vai ficar muito pé da vida, mas a legislação de trânsito, ela prevê. A gente vai fazer um fórum lá no Trânsito 2 sobre isso, e eu sei que vai haver muita divergência e a gente vai discutir sobre isso. Tá bom, gente? É bem interessante. Eu adoro a parte de Trânsito 2, porque é a prática. A gente fala de crime de trânsito, acidente de trânsito, o que a gente passa, né? As blitz de trânsito. Então, enfim, a gente chega lá. A gente debateu demais nas exposições preliminares, né? Que é aquele conceito bem padrão de via, bem limitado, que tem que ter pista, calçada, acostamento, ilha, canteiro central, e devido a essa especificação de via, é que o Código de Trânsito trouxe aquelas quatro exceções, que é via pública, porque elas saem desse padrão, aí então ele trouxe em um artigo a questão da área portuária e no parágrafo único ele traz mais 3 exceções, parágrafo único do artigo 2º do CTB. Lembre que é bastante importante isso. E aqui ele traz essa diferenciação de via urbana e via rural. Via urbana, ruas, avenidas, vielas ou caminhos e similares abertos à circulação pública, situados na área urbana, caracterizados principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua extensão. Não tenho nem o que explicar aqui, né, gente?
é leitura. E a via rural, nós dividimos em rodovia e estrada. A rodovia é a via rural pavimentada e a estrada é a via rural não pavimentada. Pronto, pessoal. E aqui eu termino a aula com vocês com esse quadro, que vai ser a próxima aula sobre Sistema Nacional de Trânsito, e que nós trazemos essa gama de órgãos que compõem o nosso SNT e que faz com que esse Código de Trânsito seja respeitado, que tenha hierarquias entre eles e respeito, para que não sejam atropeladas as informações e que a gente siga o mesmo Código de Trânsito brasileiro, independente de ser eu policial rodoviária federal, policial militar, um agente de trânsito do município. O código é o mesmo. O que é que acontece? O código é o mesmo, a sua aplicabilidade é que depende da competência de cada um, né? E essa competência, onde é que a gente vê? O CTB, nesses artigos que vocês vão dar uma olhada, e eu vou deixar umas aulas aqui sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Essas aulas que eu vou deixar é bem interessante, assistam, é de concurso público, vou deixar para que vocês tenham uma visão de como isso é dado em concurso público, mas é porque também é bem didático, né? Não é aquela questão de leitura. É muito difícil dar Sistema Nacional de Trânsito, porque é muito conceito. Você pegar o código aí, você vai ver lá. Sistema Nacional de Trânsito é composto por tal órgão, CONTRAN, objetivos, finalidades, não sei o quê. Vocês não vão conseguir pegar. Tenho certeza disso. Eu deixei um PowerPoint lá, mas é só leitura. Mas vou deixar os links para vocês assistirem às aulas de Sistema Nacional de Trânsito, que foi mais direcionada para PRF, de concurso PRF, mas não se atenham quando ele fala especificamente da PRF, mas sim a conjuntura, a função de cada órgão e onde a gente se encaixa nessa situação, né? Nesse Sistema Nacional de Trânsito, onde a Polícia Militar está encaixada. Ok? Então, é isso. Sabemos que temos 3 instâncias, né? Que os órgãos consultivos e normativos é o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, e o CETRAN, o CONTRADEF, que é no caso do CONTRADEF é do Distrito Federal, e o CETRAN é dos demais estados, CETRAN PB, PE e assim vai. Eles têm o direito lá no rol de seus objetivos de legislar, né, além de ser um órgão consultivo. Claro que essa legislar sempre em acordo com o CTB e complementarmente, né? E sempre o CETRAN abaixo do CONTRAN, né? Eles também não podem editar normas que o CONTRAN não fez ou que não esteja de acordo com o CONTRAN. Temos aqui os órgãos executivos, DENATRAN a nível nacional, DETRAN a nível estadual, a parte urbana, e DR a nível estadual, mas nas rodovias estaduais, certo? O DENATRAN é rodovias federais, né? E o órgão municipal de trânsito, que depende da municipalização, como a gente falou. Tem cidade que não tem órgão de trânsito. Então, se houver, ele se encaixa aqui, órgão municipal de trânsito. O órgão municipal de trânsito, ele vai ter que respeitar os órgãos consultivos e normativos do Estado e da União. Ele não tem órgão consultivo legislativo, tá bom? E aqui, agentes de fiscalização a nível federal é a Polícia Rodoviária Federal. Eu botei a DENIT aqui, a ANTT, que é o DENIT, a Agência Nacional de Trânsito e Transporte, e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito. Eu acredito que seja isso, vou tirar a dúvida, mas assim, a Polícia Rodoviária Federal, aquela polícia ostensiva que vai fazer a fiscalização de trânsito e as autuações, e a DENIT e a ANTT, eles vão ser mais responsáveis pela infraestrutura mesmo das rodovias federais, né, sinalização eletrônica, esse tipo de fiscalização, tá ok? Polícia Militar, só nos estados que eles forem
conveniados, como eu falei, deve haver convênio entre o departamento, o órgão executivo de trânsito do Estado ou do município, para que a Polícia Militar seja seu agente de trânsito. Aqui no caso da Paraíba, nós somos conveniados apenas do Estado, tanto na questão urbana quanto na questão das rodovias estaduais, nós podemos autuar. E também tem os agentes dos DETRANs, que é concurso DETRAN, né, um concurso interno, tem agente DETRAN e os policiais militares. E DR, que também são agentes de trânsito próprios do DR, Departamento Estadual Rodoviário. Eu acho que vocês já devem ter visto, são um pessoal que fica nas rodovias estaduais, são poucos, são efetivo já muito velho, nunca mais tive concurso para o DR, e eles precisam muito do apoio da Polícia Militar para as fiscalizações dele. Então, geralmente, a gente faz parceria e quem dá esse apoio é o DR, no BPTran, é a CPRB, que é a companhia responsável por fiscalizar as rodovias estaduais, não é? E o órgão municipal também. Nós não temos aqui, mas eu coloquei aqui Polícia Militar porque alguns estados podem ter convênio. Nós podemos ter convênio, só que, gente, é uma dificuldade e é isso que, quando eu botei lá no fórum, para vocês darem uma olhada no APL que tem lá, das competências para unificação, mas é bem difícil. Eu acho mais fácil acontecer o quê? Porque a unificação quer o quê? Que todo mundo faça as autuações de todo mundo. Quando você for ler lá no Sistema Nacional de Trânsito, ele fala a competência municipal de autuar sobre estacionamentos, né, sobre operação de carga e descarga. Então, a gente o agente municipal ele pode autuar sobre a questão do motociclista, passageiro sem capacete. Nós só podemos autuar no motociclista condutor. Bem estranho, né? Mas existem essas limitações que dificultam a fiscalização. Quer dizer, eu estou vendo um cara em alta velocidade, mas eu não posso fazer essa autuação porque a questão de velocidade não é comigo, é com o município. E aí fica bem complicado. Então, eu quero também saber disso lá no fórum, essa discussão de que por que essa limitação, por que não pode haver essa unificação, né? Não pode haver, já deixando a dica, porque o CTB ele já delimita lá as competências, então para que haja essa unificação, tem que haver um projeto de lei para que seja alterado o CTB, como foi na questão das cinquentinhas. Porque não ocorre, aí é uma questão política e a gente conversa lá no fórum, há muita questão de perder a autonomia, né? E não pensa-se num bem-estar coletivo, que seria muito maior. Para vocês terem noção, no caso da esfera estadual, se não fosse a Polícia Militar, o DETRAN não arrecadava nem 70% do valor que arrecada em autuações. Eu não posso falar aqui em números, mas eu posso dizer só isso, que 70% das autuações de trânsito do órgão executivo DETRAN, que tem agentes de trânsito, é a Polícia Militar que arrecada. E em contrapartida, o que é que a Polícia Militar ganha? Infelizmente, o convênio que existe entre DETRAN e Polícia Militar não traz nenhum benefício de arrecadação mesmo. A gente arrecada milhões de dinheiro para o DETRAN, que deveria ser revertido para a Polícia Militar para a questão de trânsito, para a nossa infraestrutura, nossas blitz mais elaboradas, nossa educação de trânsito. Mas, enfim, não tem. E aqui, gente, por fim, órgãos julgadores JARE. Cada órgão, cada esfera tem uma JARE. JARE é justamente onde vai haver o julgamento dos recursos em primeira instância. Quando há uma autuação, você recorre à JARE em primeira instância. E a segunda instância, se você não concordar, você recorre a nível estadual ao CETRAN, é a segunda instância. E a nível federal? A nível federal, se der errado a JARE, que a JARE fica aqui, né, na Polícia Rodoviária Federal, se der errado, você recorre novamente e vai ser o CONTRAN que vai definir isso.
Gente, dê uma olhada na aula, tá? Que eu vou deixar o link do Sistema Nacional de Trânsito para vocês assistirem na próxima sexta-feira, tá bom? Senão vai ficar bem sobrecarregado. Essas minhas duas primeiras aulas já vai tomar bastante tempo de vocês. Prestem atenção que são aulas importantíssimas para a prova. Na próxima sexta-feira, eu deixo os links para vocês assistirem sobre o Sistema Nacional de Trânsito, tá ok? Qualquer dúvida, vão falando comigo lá pelo grupo e que a gente vai organizando datas. Eu deixei datas lá pré-fixadas, mas dependendo do decorrer da disciplina, a gente vai alterando. Tá ok, gente? Obrigada pela atenção. Mais uma vez, se vocês tiverem sugestão, aqui a gente tá para melhorar. A questão aqui da dinâmica, a gente tenta melhorar, tá bom? Eu já observei que no outro PowerPoint que eu fiz ficou um pouco complicado de vocês visualizarem, porque a minha tela ficou um pouquinho grande, mas aí a gente vai se ajeitando. Depois de 1 hora de aula, eu não tinha como refazer aquilo. Mas os PowerPoints, se tiver ruim de acompanhar, está no sistema, vocês vão acompanhando pelo PowerPoint e pela aula. Tá bom, pessoal? Obrigada aí pela atenção. E não esqueçam de colocar lá no grupo lá, que eu queria saber aí da turma, se alguém já é policial militar, eu quero saber com quem eu estou lidando. Se tem muita gente já experiente, para a gente até falar um pouquinho nas próximas aulas sobre essa questão, essa interação das outros batalhões com nós do Batalhão de Trânsito, tá ok? Quero saber quem já é da Polícia Militar, né, como praça, chegou como praça aqui na Polícia Militar, e quem tem o interesse aí de um dia vir aqui para o Batalhão de Trânsito, tá bom? Depois eu falo por que eu fiz esses questionamentos. Tá ok, gente? Boa tarde e até o próximo vídeo.